Vanderlei Luxemburgo com os dias contados no Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica por que é grande a chance de demissão do mais novo técnico do Timão em pouco tempo. Bora te atualizar também sobre o São Paulo, que deixou a Neoquímica Arena assegurando ter sido assaltado pela arbitragem. Você concorda? Quero falar ainda sobre o Palmeiras, que terá num futuro não muito distante um torcedor ilustre. Para completar tudo sobre o Cruzeiro voando no Campeonato Brasileiro, o fim da invencibilidade do Botafogo, as últimas do mercado, bastidores, audiência de Corinthians e São Paulo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Em primeiro lugar, queria desejar ótima semana a todos, muita paz, saúde e sucesso para vocês. Bora contar também que esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha. Tô colocando na tela jogos dessa segunda e terça-feira. Segunda com um jogo bem legal no Campeonato Inglês. Fechando a rodada tem o Leicester, muito ameaçado pelo rebaixamento, ao penúltimo colocado, contra o Liverpool, que se vencer vai encostar no Manchester United, atual quarto colocado, para mim da Liverpool. Já no Campeonato Espanhol tem Betis e Rayo Vallecano. O Betis é o sexto colocado. Rayo Vallecano, que outro dia venceu o Barcelona, aparece no 11º lugar. Eu vou de Betis. Você também já pode começar a pensar em que fazer no Fluminense e Flamengo, marcado para terça-feira na Copa do Brasil, o melhor jogo dessa rodada da Copa do Brasil, sem sombra de dúvidas. Para se divertir na aposta ganha super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e vem se divertir comigo. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Botafogo, que não tem mais 100% de aproveitamento no Brasileirão. Depois de 5 vitórias nos 5 primeiros jogos, o Botafogo perdeu de virada para o Goiás nesse domingo na Serrinha. O Tiquinho Soares de pênalti ainda abriu o placar a favor do Botafogo. Bruno Melo e Maguinho viraram pro Goiás. De qualquer maneira, o Botafogo ainda permanece na liderança do Campeonato Brasileiro, agora menos folgado do que no início da rodada. Na Série B, cenário meio parecido. Vitória tinha 5 vitórias em 5 jogos, acabou sendo derrotado em casa para o Atlético Goianiense por 3-2. Nesse momento, Vitória com 15 pontos, Atlético Goianiense e Criciúma dividindo a segunda colocação com 14. Quero falar agora sobre o Santos e mais especificamente sobre David Washington, atacante de só 17 anos de idade, que em sua segunda partida como titular do Peixe fez seu segundo gol, o gol da vitória do Santos contra o Vasco em pleno São Januário. Vitória super importante de um Santos que com 10 pontos deixou para trás a zona do rebaixamento e colocou o Vasco em crise. Tudo porque o Cruz Maltino, em 3 jogos como mandante, somou apenas 1 ponto. Empatou com o Palmeiras, foi derrotado pelo Bahia, foi derrotado agora pelo Santos. Crise em São Januário, torcedores pedindo a demissão de Maurício Barbieri. E você acha que o Barbieri tem que ficar? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião. O Cruzeiro acabou com um tabu diante do América de maneira espetacular. A Raposa vinha de 7 derrotas consecutivas pro Coelho e emplacou 4-0 no América, na casa do América no Independência, na noite desse domingo. Primeiro gol do Cruzeiro marcado pelo Henrique Dourado, em passe de Bruno Rodrigues. Na etapa final, Marlon e Gilberto Duas Vezes definiram a goleada por 4-0. Importante contar que o Cruzeiro tem 4 vitórias em 6 jogos, 12 pontos conquistados e hoje aparece na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, uma enorme surpresa, só 3 pontos atrás do líder Botafogo, e eu imaginando que o Cruzeiro correria risco de rebaixamento. O time do Pepa extremamente intenso, marcação, pressão o tempo inteiro, enorme força física, tem deixado excelente impressão. Para completar, queria contar que o Cruzeiro é hoje o time mineiro com a melhor campanha no Brasileirão, são 12 pontos. No 4º lugar, o Atlético aparece em 6º, com 10 pontos, ou seja, 2 a menos. Já o América em crise total, lanterna do campeonato, 1 ponto conquistado depois de 6 rodadas e Wagner Mancini correndo o risco de demissão. Bora falar sobre a audiência de Corinthians e São Paulo. O empate em 1-1 rendeu a melhor audiência para a Globo em todo o fim de semana. Queria registrar que a partida teve média de 23 pontos, com picos de 27, superando 2 capítulos da novela que acabou de ser lançada, a novela das 8 da Globo, que se chama Terra e Paixão. Tanto o episódio de sexta
quanto o episódio de sábado não conseguiram bater a média de 23 pontos. Os executivos da Globo festejaram a audiência do clássico. O futebol brasileiro ainda não havia garantido tão boas audiências à emissora desde o início da temporada. Quero contar ainda que os 2 próximos jogos do Corinthians também serão exibidos pela TV Globo. Na quarta-feira contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte e no domingo contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Vanderlei Luxemburgo ainda não corre risco de demissão. Não há, por exemplo, uma reunião marcada nesta segunda-feira por dirigentes do Corinthians para debater o futuro do técnico, mas, levando em consideração o péssimo desempenho do time nas últimas partidas, já são 4 partidas sob o comando do Lucha, nenhuma vitória, 2 empates e 2 derrotas. A falta de evolução do trabalho, e especialmente os próximos jogos, eu imagino que Vanderlei Luxemburgo estará correndo risco de demissão dentro de pouco tempo. Duvida? Então dá uma olhada no que vem pela frente pro Timão. Quarta-feira, Atlético Mineiro, fora de casa, Copa do Brasil. Resultado para mim mais lógico, vitória do Galo, que vem embalado por 2 vitórias. No domingo, Flamengo, Campeonato Brasileiro no Maracanã, possivelmente para 50 a 60 mil pessoas. O Flamengo também vem demonstrando evolução sob o comando de Jorge Sampaoli e é favorito para vencer. Na quarta-feira da semana seguinte, outro jogo fora de casa, o 3º seguido contra o Argentinos Júniors, que é líder do grupo e venceu o Corinthians na Neoquímica Arena. Imagino que dentro de casa também deva fazer 3 pontos. Se esses resultados se confirmarem e o Corinthians de Vanderlei Luxemburgo perder 3 seguidas, serão 7 jogos no comando do Corinthians sem nenhuma vitória, com 5 derrotas e 2 empates. E aí, qualquer treinador com essa sequência correria enorme risco de demissão. Especialmente vai haver esse risco de demissão se Mano Menezes até lá já estiver desempregado. Eu contei para vocês que o Mano é um nome de consenso dentro da diretoria alvinegra e só não foi contratado antes do Vanderlei Luxemburgo porque o Internacional não o liberou. Mano que corre risco de cair no Colorado, sequência bastante ruim do time de 3 derrotas para São Paulo, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Já são 4 partidas sem vencer do Inter. Então seria a onda perfeita, essa sequência ruim de resultados e o fato de Mano Menezes estar desempregado. Para completar, depois dos 3 jogos pesadíssimos, na condição de visitante, vem refresco? Não. Corinthians recebe nada mais, nada menos do que o Fluminense, que é hoje o time que joga mais bonito no futebol nacional. E aí, Vanderlei Luxemburgo resiste a essa sequência? Você acha que não há problema nenhum? Use o espaço para comentários, tô louco para saber o que você pensa sobre o assunto. Bora de informação exclusiva, o zagueiro Joaquim dos Santos interessa ao Udinese. Tive acesso a uma troca de mensagens que prova que o clube italiano tem monitorado o zagueiro de 23 anos de idade, recentemente contratado pelo Peixe. Vale a lembrança de que o Joaquim pertencia ao Cuiabá e foi comprado por 3 milhões de euros, que equivaleram a 60% dos direitos econômicos. Recentemente, a Udinese perguntou informações sobre o atleta e ouviu que o Santos não está disposto a vendê-lo por menos de 8 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos. É um primeiro número pensado pelo Santos. Não necessariamente há necessidade de a primeira proposta também apresentar cifras parecidas. Joaquim, que recuperou a condição de titular no Santos recentemente, foram 3 partidas consecutivas e em 2 delas Peixe não tomou gols nas vitórias por 3-0 contra o Bahia e 1-0 contra o Vasco. Diante do Vasco, ele inclusive foi eleito o melhor defensor da partida, com bons números tanto na hora dos desarmes quanto na construção das jogadas. Quero te ajudar a entender agora como funciona a matemática para cálculo da multa rescisória de Eduardo Cudê no Atlético. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, ainda estão pensando nisso? Não, depois das 2 últimas vitórias no Atlético a coisa deu uma bela esfriada, mas serve de referência para você num futuro não tão distante, caso esteja especulando sobre a possibilidade de o Cudê cair, saber direitinho como é que funciona. Cudê tem contrato com o Atlético até dezembro de 2024. Vamos imaginar que ele seja demitido em janeiro do ano que vem, ou seja, no último ano de contrato. Nesse cenário, com demissão, nos últimos 12 meses, ele recebe só 50% do que teria pela frente. Então, se ele cai em janeiro do ano que vem, ele teria direito a metade dos salários até dezembro. Hoje, o
Kudê ganha na casa dos 2 milhões de reais por mês. É importante lembrar que para efeito de pagamento de multa, vale apenas o que ele recebe de salário, excluindo direitos de margem e também o prêmio pela assinatura do contrato. E é importante dizer que o Atlético não confirma qual o valor do salário, o direito em carteira, que é aquele que seria calculado para o pagamento da multa. Mas vamos imaginar que seria 1,5 milhão de reais a que ele teria direito. Você multiplica esse 1,5 milhão por 12 e divide por 2. É isso que o Kudê teria direito como multa rescisória. Agora, se o Galo decidir demiti-lo nessa temporada, a coisa fica bem mais feia. Além desse cálculo todo da temporada que vem, o Kudê ainda tem direito a 100% dos salários daqui até o fim desse ano. Então, se ele cai hoje, ele teria direito aos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de forma integral, além de metade do salário de toda a temporada que vem. Hora de falar sobre o São Paulo, que deixou a Neoquímica Arena com um sentimento de assalto. Dá uma olhada no que o Júlio Casares, presidente do Tricolor, me contou, abre aspas. O tal do tabu só foi mantido em razão da desastrosa arbitragem. Estou indignado e vamos representar contra o juiz na CBF. O técnico Dorival Júnior, os jogadores e o diretor de futebol Carlos Belmonte também detonaram a atuação de Bruno Arleu de Araújo, o árbitro da partida, que marcou um pênalti discutível a favor do Corinthians, que determinou o gol do empate. O Rafinha empurra o Wesley para o São Paulino sem força suficiente para cometer o pênalti. Os tricolores ainda reclamam do gol anulado do Caleri e eu não vi falta do argentino em cima do Fagner e ainda de uma penalidade num lance em que o Murilo toca a mão na bola, é o braço, para ser mais específico. O Cássio rebate a bola muito próxima do Murilo e acaba havendo toque. Os especialistas de arbitragem dizem que esse tipo de lance não é para marcar pênalti por conta da pequena distância entre o Cássio e o Murilo. Enfim, queria destacar algumas das frases, começar pelo Dorival Júnior, que ficou extremamente chateado. Ele disse o seguinte, abre aspas, quando os próprios jogadores da equipe adversária dizem que não foi pênalti, que ele havia se equivocado, isso aí resume tudo o que foi a partida. A bola do Caleri foi impressionante. Para mim foi lamentável o que aconteceu aqui hoje. Eu fico muito chateado porque a equipe do São Paulo fez por merecer. Podem falar o que for, mas o resumo do jogo é que o São Paulo buscou a todo momento a vitória e poderia ter tido, já na primeira etapa, uma vantagem considerável, fecha aspas. Agora vem a parte mais importante. A sua opinião sobre a arbitragem no clássico entre Corinthians e São Paulo. Use o espaço para comentários e desabafe. Quero fechar o vídeo com uma notícia diferente do Palmeiras para tratar sobre um torcedor ilustre, alviverde, que nascerá dentro de alguns meses. É que o filho do Neymar tem tudo para ser palmeirense, como já foi o próprio jogador durante sua infância. Nesse final de semana, no domingo, do Dia das Mães, a Bruna Biancardi, que é namorada do Neymar e está esperando um filho do atacante do PSG, postou alguns stories, entre eles um presente que ela ganhou, um macacão do Palmeiras. A Bruna nunca escondeu ser torcedora do Palmeiras, parece ser bastante fanática, daquelas que gosta muito do Verdão. O Neymar já declarou-se em outros tempos torcedor do Palmeiras, embora por conta da relação como atleta do Santos também tenha um carinho enorme pelo Peixe. Em uma entrevista de alguns anos atrás, o Neymar chegou a dizer que era palmeirense por causa do pai, fanático, e também por ter assistido a Marcos, Evair, Rivaldo, Alex e companhia. Filho mais velho do Neymar, de 11 anos, o Davi Luca, acabou se tornando santista, por conta de toda a participação e envolvimento do Neymar pelo Peixe, jogando como atleta. E o mais curioso dessa história é que, na disputa dos filhos, o mais novo palmeirense, o mais velho santista, vou ficar muito curioso para saber o que o Neymar vai fazer em alguns anos quando decidir voltar ao Brasil. Isso não vai acontecer por agora, está completamente descartado. Mas quando o Neymar voltar, ele vai ter que tomar uma decisão importante. E você, apostaria no Neymar jogando pelo Peixe, pelo Palmeiras ou por outro clube? Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa segunda. Espero que tenham curtido o vídeo. Deixem like, se inscrevam no canal, ativem as notificações, virem membros do canal do Nicola e voltem mais tarde para assistir ao segundo vídeo, que sai por volta de 5, meia, 6 horas, e para assistir também ao vivo a live do programa do Nicola às 7 da noite. Abraço, boa segunda!